Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos fazer uma pergunta que a gente ouve muito, né? E a gente começa a fazer essa pergunta para a gente mesmo. Quem sou eu? E depois a gente, quem é você? Então, hoje quando você entra na rede social, se fala muito, né? Do pensador, do filósofo que disse isso, e depois a gente vai entrar aqui na questão 919. Mas antes nós vamos entrar, serenar o nosso espírito. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, para que possamos agradecer por esse dia, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecer por todas as oportunidades de poder dar um passo, agradecer pelo que nós chamamos de obstáculos, de pedras, porque nós sabemos também que é isso que nos vai mostrar o caminho do bem. E unidos nessa fé, com muito amor no coração, vamos fazer essa oração que o Mestre nos ensinou, sentindo cada palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Quem sou eu? Quando você faz essa pergunta para você, você tem uma resposta? Quem sou eu? Eu ainda estou querendo saber. Mas quando você pergunta quem é você, o que é que a pessoa vai falar? Fiz um bonequinho aqui, viu, Mila? Um desenho bonito como você. Quando eu era criança, eu era uma das melhores na sala, mas agora, em algum momento da minha vida, o desenho foi embora. Então, aqui, olha, estamos nós. Então, quando alguém pergunta quem é você, aí vai falar: sou empresária, sou advogado, sou mãe, avó. O que mais que você é? Eu também gosto muito de passear, eu tenho amigos, eu tenho pessoas assim que toda hora estou me encontrando. Isso aqui é o que? O nosso CPF. Né? Mas esse quem sou eu, muito mais. Vamos tirar isso aqui tudo. Que nós um dia vamos voltar para o outro lado é com isso. Isso aqui. Que na realidade nós não somos expositora, nós estamos. O que nós somos realmente é o que dia nós viemos de lá do outro lado. E quando a gente vem para cá, a gente esquece isso. E lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque a gente vem para cá com uma proposta, né? Promete muitas coisas, fala: olha, eu quero agora nessa encarnação, vou fazer isso. E a gente fica depois com uma sensação que não está fazendo. De uma coisa nós podemos ter certeza: a gente não volta. A gente pode estacionar. A gente pode vir aqui e simplesmente estacionar. E aí um sábio da antiguidade vos disse: quem é esse sábio? Conhece-te a ti mesmo. A gente ouve isso na escola, né? Agora na internet, com as pessoas. Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec ainda complementa: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso?
Aí Santo Agostinho, né, que é o mentor, que é o espírito que dá essa resposta, nos fala: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Quem é que interroga a sua consciência no fim do dia? A gente vive num momento assim, então, né, tudo é para ontem, a internet, tudo é rápido. Quando chega o final do dia, toma um banho correndo também, dorme pensando, acorda pensando. Só que a gente às vezes não para analisar como foi o nosso dia. E isso é muito importante. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. A gente tem que fazer essa autoavaliação e não se sentir culpado, porque às vezes a gente faz uma autoavaliação e fala: nossa, hoje eu falei aquilo, não devia ter feito. Se não devia ter feito, já é um caminho. Mas a gente não pode simplesmente só se sentir culpado. Tem que dar um passo à frente. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrar-se de todas as suas ações do dia e perguntar o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareçam, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias nos outros, se praticasses uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-se neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesse ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal para que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? E muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente se desculpa, a gente procura sempre pôr a culpa no outro. E aí depois nós vamos falar sobre isso também. O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa. Quando a gente gritar com alguém, a gente tem que pensar: se alguém gritar assim comigo, eu vou gostar? Porque muitas vezes a gente está na vida, né? A gente faz uma coisa, mas não aceita que se faça aquilo com a gente. E é isso que nós vamos ter que, então, você está se conhecendo. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligenciais a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Geralmente, Deus os colocou ao nosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Apesar de se fala muito, né, que o verdadeiro amigo fala, né? Não é só aquele que elogia, que esconde, o verdadeiro amigo. Só que às vezes muitas vezes nós não aceitamos. Como você sendo meu amigo e vê esse defeito em mim? O que é inimigo, ele já fala tudo. Aí nós vamos pensar: mas ele sempre tem razão? Depende. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não tem mais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dá repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida
possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, quando a gente fala Livro dos Espíritos, às vezes a gente vê de uma maneira, às vezes, um pouco mística, né? Mas aqui é maravilhoso como vem as perguntas e respostas. Você faz uma pergunta, Kardec já fez essa pergunta. Né, irmão? Pode passar o tempo que for, nós vamos encontrar aqui. Então a gente pergunta novamente: quem sou eu? Quem é você? Muitas vezes a gente, vamos dar um exemplo aqui bem prático, no trânsito. Muitas vezes nós saímos tarde de casa e parece que nesse dia, quando você sai tarde com o carro, acontece tudo, né? Vem aquelas pessoas que andam devagar, um ultrapassa, um senhorzinho que já não está enxergando tão bem, que também não vê o sinal, e a pessoa fica irada. Só que aí ela sempre vai estar pondo a culpa no outro. Mas se ela sair mais cedo, se ela não se atrasar, parece que tudo abre o caminho. É que nem aqui na casa, às vezes a gente comenta isso, né? As pessoas às vezes fazem o planejamento de vir aqui. Acontece mil coisas. É um familiar que aparece de última hora, é um amigo que quer conversar mais. Aí você tem que saber dizer não. Você não vai ofender. E tudo na vida, irmãos, é o jeito que você fala com a outra pessoa. Quando alguém grita com você, você também vai gritar? Aí você vai falar: ah, não, mas ele gritou comigo, eu não vou aceitar. Então, essa é a hora de você se conhecer. Porque aquele que gritou com você, aquele que fez a injustiça com você, ele já tem o débito dele para lá. Mas você que já tem um pouco de conhecimento, você que já ouve falar das coisas de Jesus, será que a parte espiritual, a parte de, não, eu quero estar bem comigo, não, ele fez isso, eu vou ficar na minha? Porque às vezes nós estamos muito preocupados em não ser bobo para o mundo, quando nós deveríamos estar mais preocupados em ser bons para o outro lado. Porque muitos falam, né, nós estamos aqui, né, nós somos espíritos eternos, e vivendo essa passagem humana aqui, com essas convenções, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, e vamos deixar tudo isso aqui. A tua profissão é um meio de você fazer o quê? Elevar o seu pensamento, você crescer, você ser uma boa pessoa, fazer o bem para o outro. E quando você vai ficar as suas ações. Hoje, a internet, ela traz muitas mensagens, ela traz muitas coisas, falando você seja isso, seja aquilo. Não, ninguém tem a fórmula certa de como você tem que ser. Nós mesmos, quando estamos aqui, a gente traz, né, coisas que nós estamos aprendendo. E sempre falamos, a primeira pessoa que nós estamos falando é conosco mesmo, porque os dois ouvidos que ouvem primeiro somos nós. Então, quando a gente pergunta quem sou eu estou perguntando isso para mim. Vocês perguntam isso para vocês? As convenções, as roupas bonitas, tudo isso é válido, mas não é o mais importante. Será que eu sou quem eu penso que eu sou? Quem você pensa que você é? E hoje nós também, mais uma vez falando de rede social, a gente se mede muito pelo que as pessoas vão dizer. Interessante que eu estava olhando, a gente vai olhando, quando eu pego um tema, a gente pesquisa um pouquinho daqui e dali, né, para ver o que os outros expositores estão falando. E a Estela, o nicho de São José do Rio Preto, ela fala assim, que hoje no Facebook é assim, a pessoa ela vai fazer uma festa, então ela coloca lá as fotos bonitas, todo mundo,
E às vezes uma pessoa não vai naquela festa, né? E a pessoa fica triste. E aí você pergunta, puxa, eu sou tão amiga daquela pessoa, como é que ela me esqueceu? E é interessante que ela fala, a outra fez a ingratidão, ela já tem o débito dela, mas você que tem um pouco de conhecimento, precisa também ficar magoado? Porque uma das coisas que deixa a gente não se conhecer ainda é a raiva, né? Quando a pessoa está raivosa, quando alguém irrita. E a gente não tem que procurar entender a raiva, não. A gente tem que procurar entender o motivo que nós estamos tendo essa raiva. Raiva todo mundo de nós aqui sentimos em algum momento. Mas a gente para pensar, por que eu estou com essa raiva? Eu estou com essa raiva porque ele não fez o que eu queria. Então o que é isso? Orgulho. Muitas vezes a pessoa, ela esquece de dar um parabéns. Nossa, eu nunca esqueci da pessoa, a pessoa me esqueceu. O que é isso? Melindre. O que é esse melindre? Eu até anotei aqui. Melindre está muito associado ao orgulho. A gente acha que não, mas é. Não é que você não tem que ter mais opinião. Tem, a gente tem todos os dias. Todos os dias a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Então, quando Kardec pergunta isso, Santo Agostinho dá algumas formas, mas o que é certo? O que é errado? Depende, não é? Às vezes o que é certo para você não é certo para ele, porque a gente vive muito em cima dos nossos conceitos. Infelizmente, nós, quando eu digo nós, a gente se inclui nisso e a gente agora vai trabalhando isso. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente acha certo. Por que você não usa essa cor de roupa? Por que você não faz assim? Porque ela é ela, você é você. Então a gente às vezes não se preocupa em se conhecer, não se preocupa em conhecer o nosso eu, mas se preocupa em saber o que é o outro. A gente tem opinião para todo mundo. Uma coisa que é muito importante, e a irmã que vos fala tem feito isso, não agrada muito, porque agora a gente já está velhinha, né? Eu acho que quando eu era nova eu não me olhava no espelho como eu me olho agora. E é a hora que eu converso comigo, sim. Pode parecer loucura? Não. Porque quando você está conversando com você, é você e mais você. E é incrível como a espiritualidade, ela atua nessa hora. E aí a gente vê quanta coisa a gente ainda tem para aprender. E aí a gente vê a importância de dar um abraço numa pessoa. A gente vê a importância de dar um sorriso para uma pessoa. Porque se eu saio escolhendo quem eu vou abraçar, quem eu vou... Tá certo, às vezes a pessoa não quer um abraço, vamos respeitar. Eu já passei por isso uma vez, uma pessoa falou assim, Regina, eu te adoro, eu vi que você abraça muito, ele não me abraça, que nem a minha mãe me abraça. Respeitar. A pessoa me falou isso. Eu achei bacana que ela foi franca. Então, quem sou eu? Nós vamos à casa espírita, nós vamos à igreja evangélica, nós vamos na católica, ouvimos o padre, o pastor, ouvimos os irmãos aqui. Muito bom. A gente aprende alguma coisa. Mas o que eu estou colocando realmente de mim para as pessoas? Porque às vezes a gente pergunta, qual a imagem que estou passando para as pessoas? Apesar que a gente não pode viver só no que a pessoa pensa da gente. Mas tem que ouvir. Quando muita gente estiver dizendo que você está de uma maneira, deixa eu me analisar. Eu acho que uma das piores coisas que a gente pode dizer para a gente é, eu sou assim e não mudo. Quem quiser que me aceite. Olha que arrogância. Se a gente veio aqui para mudar todos os dias, não mudar em função da pessoa, mudar para a gente mesmo. Eu tenho que mudar para mim, porque essa é a função de nós estarmos aqui.
E Jesus, quando aqui esteve, ele veio para dar esse exemplo. E ele foi exemplo o tempo todo, mesmo com a sua perfeição. Por quê? Porque como exemplo ele mostrou para nós qual é o caminho. E nós ainda temos dificuldade em ver. Ah, Regina, mas então eu tenho que ser santa, boazinha, santo, bonzinho? Não. Mas ter consciência do que é bom, do que eu estou fazendo para o outro. Porque cada vez que eu tenho uma atitude que magoa alguém, eu estou me magoando também. E é interessante que geralmente nós não magoamos o colega da escola, do trabalho, mas magoamos na família. Às vezes todo mundo fala aquilo, quando chega em casa a gente coloca. Aí fala, mas a psicologia explica, Freud explica. Mas você explica? Você que lê a Bíblia, você que põe mensagens bonitas lá na internet, você que vem aqui, que vai na igreja, você se explica? Explique isso para você. Nós aqui colocamos às vezes, cuida bem de você, se ame, tá conversando com a irmã. Tem hora que a gente é relapsa, mas chega uma hora que você começa a ver, não, eu tenho que cuidar de mim, porque como é que eu posso dar exemplo se eu não estiver fazendo? Não é? E nós temos aqui pessoas, cada um de vocês é um mundo. Tem um mundo que só vocês conhecem. Cada um de vocês tem a tristeza, só vocês conhecem. Tem alegrias, transbordam. Só que a gente muitas vezes está mais preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar de mim. E o que é ser feliz? Ser feliz é esse autoconhecimento. Vou ler mais um pedacinho aqui que Santo Agostinho nos fala. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Essa carne aqui vai embora. Nós estamos aqui. Tem que cuidar bem dela. Nós estamos aqui. Um ano, 2, 5, 10, não importa. Que a gente tem que começar a nossa reforma agora. Quem sou eu? Divaldo Franco, ele traz em uma de suas palestras uma coisa muito interessante. Ele fala isso com tanto assim, eu falo empoderamento, né? Ele fala, ame todas as pessoas. Se o outro não te amar, é problema dele. Tá certo, a gente não consegue amar todas as pessoas, porque a gente vem realmente com algumas divergências, alguns pontos de vista. Às vezes tem uma coisa, uma pessoa que incomoda a gente de uma tal maneira que talvez demore reencarnações para a gente poder entender isso, e é onde nós vamos encontrar essa pessoa novamente. Porque se nós temos um familiar, nós temos um amigo, ou até quem nós chamamos de inimigo, se a gente não conseguir tirar as arestas nessa, a gente vai se encontrar novamente. Com certeza, vamos nos encontrar. Quem eu sou em essência? Quem eu sou aqui? Sem isso tudo aqui, sem as faculdades que a gente faz. Chega uma hora que você vê até que fazer tanta faculdade só por fazer títulos. E nós encontramos essa pessoa ali, na sabedoria, lá na roça, cuidando das plantas, fazendo chás, falando boas palavras. O conhecimento é necessário, sim. A inteligência todos nós aqui temos. Conhecimento depende. E a sabedoria com o tempo. E começa que quem tem sabedoria, ele vai falar, eu tenho sabedoria. Ele coloca isso em atitudes.
Você que tem que descobrir o seu caminho. Lendo livros, ouvindo palestras, convivendo com a sua família, com seus amigos. Você que vem aqui trazendo outras pessoas, ela também. Porque quando a gente... isso é importante. Quando a gente vê que uma coisa nos faz bem e a gente quer distribuir isso com outra pessoa, é isso. Nós viemos aqui para ser coletivo. Cada um na sua profissão, o irmão ali. Porque às vezes a gente ouve as pessoas e às vezes fala até, será que eu estou capacitado para ouvir tudo isso? Está. Cada um de nós aqui temos uma missão. Um tem missão como dona de casa, outro tem missão para estar lá cuidando das plantas. Agora descubra quem é você. Faça essa pergunta assim, quem sou eu? Se olhe no espelho, sim. E se puder, olha gente, se não tiver... Agora até já vou fazer um merchandising, tá? Ó, temos agora o livro ali, ó, Preço Acessível, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro, ele traz perguntas e respostas. Então, às vezes não é que você, então eu vou ter que ler, eu vou ter que ir sempre lá, porque às vezes você não pode vir aqui. Mas o estudo, olha, veja bem, 1019 perguntas. Às vezes você pode ver, tem dia que eu faço isso, abro ao Deus dará e vem lá uma pergunta, e falo, por que ver essa pergunta? E ainda eu quero brigar com a pergunta, eu falo, mas não era isso que eu queria, porque a gente ainda quer que a pergunta saia do jeito da gente. Às vezes não é o que a gente está precisando. Mas se não puder o livro, vai lá na internet, celular, Livro dos Espíritos, questão tal. Releia essa questão 919. Eu vejo tanta luz aqui, sabe? Cada um de vocês, porque tem esse tamanho, a nossa casa está já mostrando que precisa realmente ser ampliada com a graça de Deus. Mais os irmãos aqui, que são muito, muito mais vezes assim que a gente não é visível. Mas através do conhecimento, gente, sabe? E não é ler muito, não é pegar um livro de cabo a rabo, não. É um pedacinho, todo dia ler alguma coisa para você se conhecer. Para quando você perguntar quem sou eu, você ter essa resposta para você. Você sabe seus limites? Vou terminar com uma pergunta mesmo. Você sabe os seus limites? Você sabe trabalhar isso em você? Porque eu acho que o mundo ele é mais movido por perguntas, né? Porque quando você dá a resposta pronta, a pessoa ouve a resposta e fala, isso não é para mim. Mas quando você pergunta, a pessoa fica, me perguntou isso. Aí você se pergunte também. Se questione. Porque cada vez que você se questionar, pode ter certeza, vai vir uma resposta. Às vezes uma palavra que a irmã vem aqui e fala, nossa, eu estava aqui, não sabia se ela falou o que eu estava esperando. Que a gente não vem aqui a Deus dará, né? A gente procura, né, irmã? Dentro dos nossos limites, dentro das nossas fragilidades, dentro do nosso, que nós estamos crescendo, a gente acredita muito realmente no poder, né? No outro plano. Mas a gente sabe que se a gente não estiver bem, se a gente não adianta. Por isso a gente vai terminar mais uma vez com aquele mandamento, aqueles 2 mandamentos, né? Que a gente às vezes fala tão automático, mas se a gente levar ele ao pé da letra, a gente vai sentir isso aqui dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Jesus. Queremos agradecer, Senhor, por permitir estarmos aqui hoje, encarnados e desencarnados, a esses momentos, Senhor, de reflexão, esses momentos que a gente possa realmente nos conhecer, pois é nos conhecendo, Senhor, que nós vamos estar para o caminho da evolução. Pedimos perdão, mas sabemos que não basta pedir perdão. Temos que caminhar, temos que realmente evoluir. Abençoa, Senhor, cada irmão que aqui está hoje, as suas famílias, cada um que aqui veio possa
receber conforme o seu merecimento, mas também, Senhor, que possa abrir a sua mente, que só o bem deve perseverar. Ilumina os nossos irmãos, Senhor, também no campo físico, pois nós sabemos, Senhor, que o espírito e a matéria, estando bem, nós podemos prosseguir com firmeza na missão que nos foi confiada. Ilumina o caminho de cada irmão, de todas as idades, pois sabemos, Senhor, que muitas vezes um que tem 13, 15, 20 anos pode ser um espírito bem mais velho do que nós que às vezes temos 60, 70, 80. E assim, Senhor, nos dá esse direcionamento para que a gente realmente seja fiel ao que aqui um dia nós colocamos que viríamos para fazer. Ilumina, Senhor, para que quando formos dormir, possamos pedir com as palavras do nosso coração, uma oração, Senhor, que seja um Pai Nosso, que seja uma oração com as nossas palavras, e também com essa oração que a gente sempre faz, a nossa Mãe Maria, a nossa Mãe, que é o amor incondicional. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus.